Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas bênçãos, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homens de duros, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abria a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abria a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprovo ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e fará saciado na sua sabedoria. O justo meu servo justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores,
tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais?
Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e manietaram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote neste ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio não tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A essas palavras, um dos guardas que estava presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-os vós próprios e julgai-os segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ele ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Por isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu solte alguém pela Páscoa. Creio que eu solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa nenhuma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro, e colocando-o no altar da cruz, nele estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus,
mas que ele afirmou: eu sou o rei dos judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e fizeram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vamos sentar um bocadinho. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a viver
o tempo maior da nossa fé, o dia da paixão do Senhor. E num tempo de pandemia, num tempo de medo, num tempo de dificuldade, e num tempo em que mesmo hoje já recebemos a notícia de 2 irmãs nossas da nossa comunidade que partiram, nós olhamos para a vida e pedimos ao Senhor que nos ajude a olhar para tudo aquilo que as nossas dificuldades, que seja na perspectiva da cruz. O Senhor sofreu por nós. Cristo não precisava de sofrer. Poderia ter encontrado outra forma de nos libertar que não fosse o pior da nossa condição humana, mas experimentou completamente a nossa condição no pior que a condição humana tem: o sofrimento, a paixão, a dor, a morte. E Cristo, sendo Filho de Deus, quis experimentar em tudo aquilo que é o pior da nossa condição, mas não se resignou. A sua perspectiva termina na ressurreição, e é para a ressurreição de amanhã que nós olhamos. Hoje choramos a nossa condição pobre, a nossa condição miserável, a nossa condição de pecadores, a nossa condição de mal, a nossa condição de traição. Houve tudo na paixão de Jesus Cristo, mas não é aí que o cristão é convidado a ficar. É na ressurreição. Cristo liberta-nos, Cristo livra-nos de todas as nossas mazelas e das nossas dificuldades. Nós a seguir vamos rezar a oração dos fiéis, um modo muito diferente hoje. Rezar por todos, rezar pelos crentes e pelos não crentes, por aqueles que acreditam, por aqueles que não acreditam, por todos aqueles que estão irmanados na nossa condição de homens e mulheres e pecadores. Nesta pandemia, se há alguma lição colhermos, é a lição da pequenez, da fragilidade. Temos que olhar para a nossa vida com humildade. Cristo veio para nos libertar da nossa pequenez e apontar-nos o caminho da ressurreição. Estamos todos muito mergulhados no drama da vida, nesta pandemia, com os seus medos, com a sua incerteza do futuro, mas Deus não falha. Deus não falha como não falhou em Jesus Cristo. Então é para a ressurreição que iremos celebrar amanhã que o nosso olhar está voltado. Hoje, com humildade, reconheçamos que a nossa condição é de pecadores, é de gente frágil, é de gente pobre, de gente com muitas dificuldades, com os quais Jesus Cristo, ao ser Deus, se identificou para nos libertar, porque Ele é o Filho de Deus. E é esta condição que celebramos hoje. Então coloquemos no íntimo do nosso coração as nossas preces, as mais íntimas, porque Deus ouve sobretudo no silêncio, ouve sobretudo na humildade do esquecimento. Nos Evangelhos, Jesus disse: quando quiseres que a tua oração seja ouvida, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E é no silêncio da reconciliação que o Senhor ouve a nossa oração. E Jesus perdoou-nos. Aquele grito: Pai, das tuas mãos entrego o meu espírito, é isto mesmo, é o perdão de Jesus, porque nós estávamos lá, representávamos todos aqueles que condenavam Jesus. A todos uma santa sexta-feira, e que saibamos não ficar em sexta-feira, mas saibamos com Cristo libertar-nos com a sua ressurreição.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Santa Igreja. Oramos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelo Papa, oramos pelo nosso Santo Papa, Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao Episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Por todos os ministros e pelos fiéis, oramos pelo nosso Bispo e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que exerçam na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelos catecúmenos, oramos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos, que se preparam para o batismo, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pela unidade dos cristãos, oramos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos na integridade da fé e pelo vínculo da caridade, por todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos judeus, oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que confiaste as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Oremos. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que criaste os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos governantes, oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti aos nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos atribulados, oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar as suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora seguimos a adoração da cruz. Como já disse, façamos o favor, viramos todos no mesmo sentido, vamos fazer o rito da apresentação da cruz. Deixa estar.
vamos fazer o rito da apresentação da cruz e depois ninguém toca na cruz, ninguém beija na cruz. São as regras, portanto fazemos uma vénia, passamos, e como sabemos hoje o ofertório que se deixa junto à cruz em todos os lugares da terra é para a conservação dos lugares na Terra Santa, em Jerusalém. A Igreja, neste dia, o ofertório que se coloca é destinado à conservação da Terra Santa. Vamos então fazer a apresentação da cruz e depois de fazer, porque nesta posição quem está em casa também nos acompanha, então vocês depois deslocam para o centro e fazemos a adoração. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas.
E agora vamos preparar o altar. Vamos preparar o altar para trazer o Senhor e fazermos a comunhão. Como disse, Sexta-feira Santa não há consagração. A comunhão é a comunhão que ficou reserva de Quinta-feira Santa, da ceia, da última ceia, da ceia de Jesus com os apóstolos. Então vamos preparar o altar para fazermos o rito da comunhão. Sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela, meu Deus, em vós confio. Acontecerá, nem a desgraça se aproximará da tua tenda, porque Ele mandará os seus anjos que te guardem. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então vamos pedir-nos o Senhor que irá para a sua capela e podemos estar de joelhos e vamos tirar as toalhas igual. Hoje é dia de silêncio, é dia de olharmos para a cruz do Senhor, para o acompanharmos nesta paixão. Vamos procurar sair da igreja em ordem, em silêncio, como está avisado. A cruz estará aqui ao centro, até às 6h30. Portanto, se alguém em casa quiser vir venerar a cruz esta tarde, a igreja está aberta e podemos vir venerar a cruz durante esta tarde. E depois, a partir das 6h30, nós prepararemos para a Via Sacra. Rodrigo e alguns jovens farão a Via Sacra via YouTube e às 8h30 o terço. E agora vamos então procurar sair em silêncio, porque hoje é um dia de meditação, um dia de reflexão, um dia de silêncio. E vamos então terminar a nossa cerimónia. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos renovaste pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai a nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão neste mistério, vos consagremos toda a nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé, confirmai-o na esperança da salvação eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Os altares continuarão nus, como estão, sinal de paixão, de luto. E vamos então sair em silêncio. Amanhã as cerimónias da ressurreição são às 10 horas da noite. Já há novas regras.
As novas regras é de 15% da igreja, hoje é mais, portanto amanhã as novas regras são de 15%, portanto à volta de 50 pessoas. O António Godinho, penso que são mais ou menos 50. Mas tenhamos em conta que no domingo temos 3 Eucaristias, às 9h30 em português, às 11 em inglês e às 6 em português. Portanto, façam o favor de fazer o sacrifício de se dividirem. E agora então saiamos em silêncio e, como disse, até às 6 da tarde, cerca de 6h30, a cruz estará aqui. Se alguém que está em casa quiser vir fazer oração adiante da cruz do Senhor crucificado, poderá vir. A todos uma boa noite, ide em paz e que o Senhor os acompanhe.